Muitas vezes precisamos fazer um monitoramento dos nossos equipamentos de rede, sejam eles switch, roteadores, firewall ou mesmo servidores. E para a gente fazer esse monitoramento, a gente precisa do protocolo SNMP. E no vídeo de hoje vamos demonstrar a você como configurar o SNMP em equipamentos Huawei. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu queria pedir encarecidamente o seu like para você se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário falando o que você achou do nosso vídeo de hoje e também falando sobre conteúdos que você queira ver aqui no canal para a gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. Não se esquece que a gente também tem as nossas comunidades do Discord e do Telegram que eu sempre deixo na descrição do vídeo. E sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Para a gente manter a tradição aqui do canal, eu vou apresentar a topologia que a gente vai trabalhar hoje. Vocês podem notar que é uma topologia bastante simples. Eu tenho apenas um roteador Huawei, que é o equipamento que a gente vai fazer as configurações de SNMP. E para a gente testar se essas configurações de SNMP estão corretas, eu vou botar aqui um SNMP Server. Como eu não tenho o SNMP Server pronto aqui para o nosso laboratório, eu vou utilizar o Kali Linux com a ferramenta de SNMP Check. A gente consegue fazer através dessa ferramenta requisições SNMP e testar se o roteador ou o equipamento em si está respondendo essas requisições. A gente está vendo aqui também que os endereços IPs que a gente atribuiu nos nossos equipamentos são, no Kali Linux aqui no SNMP Server, foi o 98.18.0238. No nosso roteador Huawei, o 98.18.0239, aqui é a rede aqui do nosso laboratório. E aqui no roteador Huawei eu não configurei ainda, mas eu vou configurar depois uma loopback. Então a ideia é que o SNMP Server faça requisições SNMP para a loopback do nosso roteador. Se a gente tirar um print aqui, ó, a gente pode ver, a gente quer que ele faça essa requisição daqui para cá. A gente poderia fazer, claro, pelo 98.18.0239? Claro que poderia. Mas a ideia aqui é demonstrar como que você faria isso por uma loopback. Então a gente não vai enrolar muito no lab de hoje, eu vou entrar aqui no nosso roteador Huawei e no nosso Kali Linux. O nosso Kali Linux está aqui à direita e o nosso roteador aqui mais à esquerda. Como vocês podem ver, eu só apenas configurei o endereçamento IP no meu roteador e também o hostname nele. Eu só tenho o endereço IP na ETH 100.98.18.0239, confirmando aqui o que a gente viu na nossa topologia. Já no lado do nosso Kali Linux, se eu dar um if config aqui, vocês vão ver que o meu endereço IP é o 98.18.0238, também confirmando o que a gente viu na topologia. Então a ideia é demonstrar as configurações aqui no lado do roteador e utilizar o Kali Linux como um simulador de SNMP Server para ver se essas configurações estão funcionando conforme a gente esperava. A gente poderia fazer um teste já inicial aqui entre o Kali Linux e o roteador só para ver se o SNMP está habilitado. Então, por exemplo, eu poderia dar um SNMP Check aqui no Kali Linux. Vou botar a versão 2 aqui do protocolo SNMP. Você precisa botar uma flag de "-v 2c". E aqui a gente vai botar o endereço IP do nosso roteador, que é o endereço IP 239. Você pode ver aqui que ele vai tentar uma requisição no nosso roteador com a community public, mas a gente vai ver que não está habilitado ainda, então eu vou dar um cancel aqui. E agora a gente vai começar as configurações propriamente ditas. Para a gente habilitar o SNMP no roteador Huawei, a gente precisa dar um SNMP Agent e apertar Enter. Quando você aperta Enter e você dá um Commit, se a gente fizer o teste aqui novamente, vamos ver se vai funcionar. O SNMP V2. Olha, ainda não está funcionando. Por quê? A gente precisa habilitar o SNMP V2, que é o que a gente está testando aqui. Por padrão, o SNMP V2 não vem habilitado em roteadores Huawei. Então a gente precisa habilitá-lo, SNMP V2. Quando você habilita o SNMP V2 em roteadores da Huawei, ele fala aqui, ó, o SNMP V1 e V2 is not secure and it's recommended to use SNMP V3. Ou seja, ele fala que o SNMP V1 e V2 não são seguros e o recomendado
é utilizar o SNMP v3. Isso porque o V1 e o V2 eles não criptografam as informações que são passadas pelo SNMP. Por isso a gente sempre recomenda não fazer uso de monitoramento de SNMP através de links públicos, como por exemplo links de internet. É sempre recomendado você utilizar uma interface interna do seu equipamento para fazer acesso a para fazer requisições SMP nessa interface e de preferência que essa interface esteja roteada dentro da sua rede. Vou dar um commit aqui, vocês vão ver que mesmo assim eu não vou conseguir fazer um teste do SNMP, porque eu não defini, olha só, a minha community ainda. Para a gente definir a community, a gente define aqui através do comando snmp community read, você pode colocar read ou write, ou seja, vai ser uma community de leitura que o nosso Kali Linux vai utilizar, ou ela poderia, por exemplo, ser uma community de escrita. Se fosse uma community de escrita, o servidor SNMP ele poderia, por exemplo, configurar alguma coisa no seu equipamento. Mas não é isso que a gente quer, a gente só vai botar uma community aqui de leitura. Outro ponto que a gente vai fazer também é desabilitar o SNMP v3. Como a gente está habilitando o SNMP v2, eu não vou usar agora o SNMP v3, eu vou desabilitar ele. A gente desabilita através do comando undo snmp agent sysinfo v3. Então agora a gente desabilitou o SNMP v3. Se a gente dá uma olhada nas configurações que fizemos de SNMP até o momento, foram basicamente definir o SNMP v2 e também remover o SNMP v3. Lembrando que quando a gente digita SNMP agent, a gente habilita o SNMP, o protocolo propriamente dito no nosso equipamento. Agora sim, se a gente tentar aqui um SNMP check versão 2, e se a gente botar aqui uma community, que a gente faz isso através da flag "-c", e a gente coloca a community que a gente acabou de habilitar, que é a test_Huawei. Repare que quando eu dei o display current configuration SNMP, a community radio ela foi criptografada. Ela foi criptografada porque o Huawei faz isso por padrão, tá? Então basta a gente pegar aqui e copiar ela e colar aqui, ó. Então o que eu estou fazendo com esse comando? Eu estou fazendo um SNMP check na versão 2, na community test_Huawei, no endereço IP 198.168.0239, que no caso é o nosso endereço IP do meu roteador. Olha aqui, o 198.168.0239. Se a gente apertar Enter aqui, então, vamos ver se vai funcionar. E olha lá, eu vou expandir a tela como um todo para ficar mais fácil da gente visualizar. E vamos procurar o início do comando aqui, ó. SNMP check, tal. Ele fala que ele faz, ó, try to connect to, ou seja, o 9818, ele está tentando conectar nesse endereço aqui, na porta 161, no protocolo SNMP v2 com essa community. E ele teve sucesso na sua requisição. Olha só, ele pegou o endereço IP, pegou o hostname, pegou também aqui, ó, o software que está rodando, ó, Huawei, o VRP, pegou informações das interfaces físicas do nosso equipamento, ó, ETH 00, 001, 002 e etc. Também pegou informações de endereço IP e assim sucessivamente. Então quer dizer que a nossa configuração de SNMP a princípio já está funcionando. Só que se a gente deixar as configurações assim, elas não são de acordo com as melhores práticas. Porque, por exemplo, como eu habilitei aqui o SNMP, como vocês podem ver, tudo que está aqui dentro está default. Ou seja, se eu colocar mais endereços IP nas minhas interfaces aqui do meu roteador, os equipamentos que estão rodando no SNMP poderiam fazer requisições nessas interfaces. Imagine que fosse uma interface virada para a internet com endereço IP público. Um camarada que, sei lá, estivesse lá na China ou no Japão ou na Índia, ele iria conseguir fazer uma requisição no meu roteador e saber informações de endereço IP dele, interfaces, versão. Aí vai que uma versão do meu equipamento ela tem algum bug ou alguma vulnerabilidade. O cara consegue explorar isso. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente configurar aqui o SNMP no nosso roteador de forma a mitigar esses problemas. Como por exemplo criar uma access list com endereços IPs dos nossos servidores SNMP.
Isso é uma boa prática que a gente faz também para evitar que outros equipamentos não autorizados façam essa requisição. E como que a gente faria isso? Vamos fazer aqui uma ACL. Primeiro a gente cria uma Access Control List, uma lista de controle de acesso. A gente vai botar o nome dela de ACL Infrastructure SNMP. E aqui, a partir do nome dela, a gente pode definir se ela é uma ACL Advanced, ou seja, a gente consegue filtrar por endereço IP origem, destino e protocolo, ou se ela é, por exemplo, uma ACL básica, que a gente só vai conseguir filtrar pelo endereço IP de origem. Ela vai ser uma ACL básica, que é justamente o que eu preciso, eu só preciso filtrar quem que vai ser a origem que é permitida a comunicar com o meu equipamento. Se a gente botar aqui então apenas uma description para ficar mais bonitinho, a gente pode botar aqui uma ACL for Infrastructure SNMP, e aqui a gente define uma rule, a rule 10 aqui, por exemplo. Ele pergunta, você quer permitir, você quer dar uma descrição, você quer dar um deny? Eu quero permitir. Já que essa é uma ACL para permissão do nosso servidor SNMP, a gente vai ter que colocar aqui o endereço IP dele. Qual que é o endereço IP dele? A gente define o source, ou seja, o endereço IP de origem, e o endereço IP do nosso servidor é 198.168.0.238. Se a gente clicar aqui no cálice e dar um inf config, é 198.168.0.238. Entretanto, vamos imaginar que eu errei o endereço IP dele e botei 237. E vou apertar o Enter. 237, aqui eu ponho um /32, que é para especificar o host, e dou um Enter. Beleza, está configurada aqui nossa Access List. Vou dar um commit para a gente ver ela, Display Current Configuration, ACL Basic. E olha só, eu criei uma ACL básica que apenas está permitindo a origem 98.18.0.237. Lembrando que o 237 eu coloquei de propósito, erroneamente, para vocês verem que quando eu associar essa Access List no meu SNMP, o meu Kali Linux não vai conseguir mais fazer as requisições de SNMP nele, quer ver? Então eu vou associar aqui a minha Access List ao SNMP, a gente faz o comando SNMP ACL e põe aqui o nome da nossa Access List e dá um Enter. Dá um commit para confirmar as configurações. Reparem que somente o endereço IP 98.18.0.237 está permitido a requisitar SNMP para o meu roteador. Então o meu Kali, que tem endereço IP 238, em teoria, se ele tentasse aqui agora, eu não ia ter sucesso. Que é justamente o que a gente vê, ó. Ele está tentando aqui, ó, e ele não está tendo sucesso nas nossas requisições. E ele não tem esse sucesso justamente por esse motivo que a gente acabou de falar. Então a gente precisa vir aqui dentro da ACL, e dentro da ACL a gente vai corrigir esse endereço IP. Então o undo rule 10, e aqui eu vou colocar dentro da rule 10 o endereço IP correto do meu servidor de SNMP. Quando eu dar o commit aqui e voltar no meu Kali Linux e tentar novamente o teste de SNMP, vocês vão ver que a gente vai ter sucesso. E olha lá, ó, já tenho sucesso novamente com, por exemplo, aqui o uptime do meu equipamento, o hostname, a versão, as interfaces, tudo isso eu já consegui coletar. Então uma boa prática que a gente tem que ter, primeiro, é sempre habilitar o SNMP V3, né, porque ele é o mais recomendado para as redes de hoje em dia. Mas caso seus equipamentos não suportem o V3, ou mesmo o seu servidor SNMP não suporte, você pode utilizar esse recurso de ACL aí para criar uma camada de segurança a mais no seu equipamento e evitar que outros dispositivos requisitem a SNMP dele e coletem informações de modo clandestino, vamos falar assim. Então a gente viu que após as configurações de ACL funcionou perfeitamente, mas a gente mencionou lá no início do nosso vídeo que a gente queria fazer não pela interface 98.18.0.239, a gente queria fazer esse monitoramento SNMP pela loopback do nosso roteador. Isso também é uma boa prática para a gente filtrar aí quais são as interfaces que estão autorizadas a receber as requisições, sem contar que a interface loopback é uma interface virtual e ela nunca vai ficar down. Ou seja, se a gente fizer esse monitoramento através de uma interface física e essa interface física venha a ficar down em algum momento aí do monitoramento,
a SNMP serve para identificar que o seu equipamento caiu. Mas se ele tiver acesso via loopback, a loopback nunca vai cair. Então, se o SNMP consegue conectar no nosso roteador, ele, como a loopback não cai, o nosso monitoramento fica até melhor em relação a isso, até mais robusto. Então eu vou entrar aqui no nosso Huawei novamente e vou configurar a nossa loopback aqui. A loopback é o endereço IP 1.1.1, é claro que esse é um endereço IP fictício, né, galera? Porque é claro que a gente não vai ter isso dentro da nossa rede interna. Quando a gente dá um commit aqui na loopback, a gente pode confirmar que ela já está com o endereço IP 1.1.1, como vocês podem ver aqui. Basta agora, então, eu somente permitir que requisições SNMP venham por essa interface no momento que virem para o meu roteador. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui pelo comando SNMP Agent Protocol, e se a gente dá um question mark aqui, ele põe aqui a opção de Source Interface. Dentro da Source Interface, ó, set a Source Interface of SNMP Protocol. Então a gente consegue definir qual que é a interface do nosso roteador que vai responder as requisições SNMP. Então a gente põe aqui a Source Interface, a Loopback 0, que acabamos de criar. Então eu vou dar um Enter. Então até agora, se a gente dar uma olhada nas nossas configurações de SNMP, foram bastante básicas, mas bastante funcionais. Primeiro eu habilitei o meu SNMP, depois eu associei esse SNMP a uma ACL, que permite apenas alguns hosts fazer essa requisição. Coloquei uma community de leitura, que é lá teste@huawei. A gente também definiu aqui o SNMP na versão 2, mas o recomendado é sempre você botar na versão 3, porque o SNMP versão 2 ele não criptografa os dados. E também a gente tem aqui o SNMP Agent fazendo a requisição apenas pela nossa Loopback 0. Então o nosso servidor aqui ele somente vai conseguir fazer leitura SNMP no nosso roteador por essa loopback. Tanto que se a gente testar aqui o comando que a gente estava utilizando antes e estava tendo sucesso, se a gente testar aqui novamente, olha só, vocês podem ver que eu não tenho sucesso. Isso porque somente é permitido fazer essa leitura através do nosso endereço IP de loopback. Vamos testar aqui então, ao invés de botar o 98.18.0239, eu botar 1.1.1.1. Eu vou apertar Enter e olha só o que a gente tem. A gente já tem a leitura SNMP feita da forma correta. Novamente, temos aqui versão do equipamento, hostname, interfaces, endereços IPs dessas interfaces, temos a tabela de roteamento, tudo isso a gente conseguiu coletar através da loopback agora. Então a gente definiu todos esses parâmetros que a gente viu aqui. Embora não seja no mundo ideal onde a gente esteja rodando no V3 nesse primeiro momento, mas a gente adicionou uma camada de segurança a mais no SNMP V2, você pode rodar ele tranquilamente aí dentro da sua rede interna, é claro, não porque isso não é recomendável você fazer, por exemplo, em hosts externos. Só para a gente finalizar aqui, eu queria fazer uma captura de pacote na nossa interface 239 aqui do roteador Huawei. Vocês podem ver que eu estou com ela aberta aqui. Eu vou filtrar apenas pelo SNMP, por esse protocolo. Eu vou vir aqui do nosso lado aqui, colocar o nosso Kali Linux, vou dar um clear para a gente fazer esse teste. E vou fazer esse teste de SNMP como a gente fez antes lá no nosso roteador. E olha só, fiz o teste SNMP. Vocês podem notar aqui, deixa eu pausar a nossa captura, que apareceu um monte de output aqui pra gente, mas o mais importante que a gente tem que ver aqui, ó, é aquele ponto que a gente está falando do protocolo não ser seguro. Se a gente clicar aqui em SNMP, a gente vai conseguir, por exemplo, ver a community que a gente está usando, que é o teste @Huawei. Então, ou seja, se alguém capturar esses pacotes no meio do caminho, ele vai conseguir ver a versão do protocolo que você está usando, bem como a community, e também conseguir extrair informações do seu equipamento. Então o que isso significa? Sempre é preferível você permitir essas conexões sempre internamente dentro da sua rede, pelas suas redes privadas, e nunca pela internet, justamente por esse motivo que a gente está mostrando aqui. Lembrando também que é sempre preferível você habilitar o SNMP V3
Mas nesse caso aqui, embora ele tenha esse problema de não criptografar os dados, você consegue rodar ele tranquilamente dentro do seu ambiente de rede, com essa ressalva de você fazer todos esses processos de segurança. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente colocou aqui, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo sobre o que você achou. Também comenta sobre vídeos que você quer ver aqui no canal. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos, para cada vez mais a gente chegar a novas pessoas. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!